Olá pessoal, boa noite. Deixa eu ver se o pessoal vai entrando aí. Me falem, por favor, se estão me ouvindo bem. Oi, amor. Olá, Maria Eugênia. Amanda, boa noite. Boa noite, Rita. O pessoal que tá entrando aí. É isso. Vamos dar continuidade hoje à live sobre oração, né? Semana passada tivemos a live com o Frei Hudson, ou com o Frei Davi, falando sobre a oração em Santa Teresinha e as missões. E hoje teremos a live com o Frei Hudson. O Frei Hudson vai nos ajudar hoje com a meditação, com o tema Lexio Divina e Meditação, né? Por favor, se alguém puder digitar aí no chat Lexio Divina e oração meditativa para eu fixar nos comentários, né? Eu agradeço. Se alguém puder fixar aí, colocar, né? Digitar. Boa noite, Rita. Rita, Samara, pessoal que tá entrando. Esperar o Frei Hudson aparecer aqui. Boa noite, Maria Eugênia. Cadê Marcelo? Chama ele aí para assistir também. Essa live é boa, pra a gente dar continuidade ao assunto das nossas formações. Esperar o Frei Hudson entrar para enviar a solicitação para ele, para participar também aqui conosco da live. Ótimo, Rita. Deixa eu ver se eu consigo fixar aqui. Fixar comentário. Pronto, Lexio Divina e oração meditativa. Consegui. Obrigado. Pronto, acho que Frei Hudson já chegou aqui. Aceitei. Aceitei? Acho que agora foi. Fran, boa noite. Opa, Frei. Sua bênção. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Minha imagem que tá um pouco... Eu tô aqui, é engraçado que quando eu coloco normal o vídeo, fica até o enquadramento bonitinho, mas quando vai no Instagram ele aproxima bastante, né? Não Ela tão aproxima, caro. eu percebi agora. Falta um pouquinho porque fica próximo. Saudade, viu? Saudades. Ah, que bom. Eu também. Eu fiquei sentindo muito aquele dia que teve a Pascuala de vocês, que não deu para ir em maio, mas eu fiquei sabendo que foi muito bom. Conversei com alguns de Camaragibe, Foi ótimo. conversei com alguns de Natal, inclusive, também, que foram. Eu tive lá também. Natal e Bananeiras. Muito feliz. Muito grande do pessoal de Bananeiras, viu? Da Sudeste Bananeiras. Sim, eu infelizmente não tive como estar com eles, né? Eu só tive com eles, alguns, inclusive, até aí, estão aí na live, né, também. Dá boa noite para todo mundo. Só tive com eles antes da pandemia, em março de 2020, fevereiro de 2020, se não me engano. Acho que nem foi com eles, né? Foi com a coordenadora lá. E aí não deu para a gente poder dar continuidade por conta desse triênio, a pandemia e tudo mais, né? Inclusive, a gente já até fez o relatório para apresentar no Conselho Plenário. Eu e o Luciano já falamos de vocês, né? Já falamos bem. Justamente para poder dar continuidade, né? Quem for dar continuidade no trabalho com vocês, delegado, né? Possa continuar aí com os retiros e tudo mais. Inclusive, uma satisfação muito grande. Pode falar. Com relação à Pascuela, todo mundo que participou gostou muito e a gente, na empolgação a gente já ali, no final da Pascuela já tomou a iniciativa de perguntar, né? E aí, agora ano que vem será onde, né? Aí ficou acertado de ser em Bananeiras.
Sim, Uma sim, sim, parcela. que bom. Deus Provavelmente quiser, no vamos ver, segundo né? Quem domingo da sabe. Páscoa. Provavelmente. Mas a gente pode acertar de acordo com a É, o demanda Domingo da também. Misericórdia. Já deixa agendado já, o pessoal se organizando, né? Quem sabe, de repente, alguns convites também pode estender para Maceió, Sim, ou até sim. mesmo propriar também, né? Com De certeza. repente, Ia se ser ótimo, tiverem né? Uma grande vontade, parceria. né? Se tiverem disposição para irem, vai ser bom. Sim. Bananeiras é bom lá. É, sim, sim. Mas é Pois isso. é. Agradecer ao senhor por ter aceitado o convite aqui, de estar conosco nessa live. Inicialmente, como tinha proposto o senhor, né, de estar propondo, de estar levando esse tema aqui nas redes sociais da oração, né, trazendo para o pessoal, mas também fazendo a campanha para as irmãs, né, de doações que vivem da providência, né, as irmãs carmelitas, principalmente aqui no Carmelo do Conde, na Paraíba. A gente faz essa campanha do Pix. Então, quem puder ajudar é bem-vindo, né? Assim, para poder ajudar lá com elas também, né? Sim, vive da providência, Sim, então é bom, né? Sempre é bom receber doação. sim, sim, claro. Mas aqui, chegando ao que nós temos de proposta aqui nessa noite, né? Como já fiz o agradecimento ao senhor por ter aceitado o convite, de tratar desse tema de Lexo Divino e oração meditativa, né? O senhor é nosso, para quem não conhece, o senhor é nosso delegado Norte e Nordeste da UCDS, né? Temos a província, São José, e atualmente o senhor reside no convento em Alagoas, né? Como é o Sim. nome do... É Marechal? Marechal Deodoro, Marechal Deodoro. as praias aqui de Marechal, né? Na Sim, verdade, o sim. Nordeste todo ele é belo por natureza, só as águas verde, esmeralda, ou azul, piscina, como quiserem, depende da percepção de cada um, né? É, São praias bonitas aqui, então a gente não ficou de fora, né? A gente está à beira da Praia do Francês, a paróquia São Pedro sim, Pescador, né? E aí a oportunidade de conhecer, de rezar também com esse lugar, né? Eu acho que eu sempre falo para o povo daqui, ó, vocês têm um privilégio de morar num lugar muito bonito, que muita gente acho que daria de tudo para estar aqui. Eu acho que não só do Brasil, mas do mundo inteiro, né? sim. De estar vivendo isso, Acontece. de estar. Então valorizem isso que vocês têm. Sejam gratos a Deus por isso. Lutem para também melhorar o lugar, vocês como comunidade, né? Acho que não só comunidade orante, mas também sociedade em si, né? Eu falo muito para eles isso também. Essa questão, acho que foi um dia que eu estava fazendo a reflexão sobre gratidão. Acho que foi aquela parábola não, daquela história dos leprosos, né? Que só um voltou para agradecer. Eu falei, vocês já pararam para agradecer alguma coisa que vocês fizeram de bom, né? Ser gratos é sempre bom, né? Isso. E eu moro aqui em Marechal Deodoro, já tem é o terceiro ano que eu estou aqui, né? Eu vim para cá em 2020, ano da pandemia, né? Deu para fazer muita coisa em 2020 não, e 2021, mas a gente, agora nesse ano, eu acho que foi um ano melhor, né? 2022 foi um ano um Sim. pouquinho melhor. Mas o senhor teve E a gente experiência também de viajar para fora do país, não foi? De fazer experiência já de missão? assim, minha breve história, né? Assim, Sim, falando rapidamente do Carmelo, né? sim. Eu fui ordenado em 2010, já era frade, já desde 2003, né? Frade estudante, depois fiz profissão solene em 2009, 2010 eu ordenei padre, aí eu morei em Caratinga 3 anos, depois um ano em São Paulo me preparando para ir para a Holanda, fiquei 2 anos na Holanda, depois 3 anos em Belo Horizonte e agora 3 anos aqui, em Maceió, né? Sim. Trabalho agora como vigário paroquial aqui, né? Segundo conselheiro da comunidade também, e junto com o Frei Luciano, no caso, delegado do provincial para a região Nordeste e Norte do Brasil. Só que eu pego de Natal até Salvador. A minha parte é lá do leste, enquanto o Frei Luciano pegou a parte oeste, pegou Fortaleza, pegou Belém e Maranhão, São Luís, Teresina e Benevides, né, no caso, não Belém, mas Benevides, que é do lado de Belém, né? Então Aham. ele ficou, inclusive ele vai até agora, depois vai ter, acho que alguns eventos agora, depois do Conselho Plenário, ele vai ajudar também, vai se reunir com alguns de lá, né? Não sei se tem alguém daí também, saudações para quem é de
de lá também, que vai estar conosco, né? É. Mas, enfim, então estamos nessa, né? Estamos trabalhando aí essa dimensão oracional, que é sempre importante. A oração é o combustível para a alma, né? A gente precisa de oração como a gente precisa da comida para o nosso corpo, senão a gente vai definhando, né? Então é Certeza. importante, né? Não sei se Frei, você quer falar. Pode falar. só também dando boa noite ao pessoal que está nos acompanhando, né? Tem pessoal que Fique falou à aí, Maria vontade. A Júlia. gente tem todo o tempo do mundo, tranquilo. Não sei se o Instagram ele corta a gente depois de 1 hora, né? Porque tem alguns. Eu pensava que tinha, mas acho que ele atualizou as políticas dele, que na live com o Frei Davi Sim, foi 1 hora e meia e não deu tempo de sim, sim. acontecer. Mas a gente vai continuando aqui, né? Tá certo. Só dar uma boa noite ao pessoal que está acompanhando. Alguns da UCDS, tem Gabriel, tem Rita, Rosângela, Marcelo e Maria Eugênia, né? Que está conosco, dos que eu consegui identificar aqui. Mas boa noite ao pessoal também que não faz parte da UCDS ou do Carmelo, mas nos acompanha aqui nas redes sociais, no Instagram. Fiquem à vontade para ir deixando dúvidas sobre o tema que vai ser tratado. Tem gente que me segue no Instagram, que entrou aí também, seja bem-vindo. Se quiser Isso, ficar, fique conosco. pode acompanhar, né, Fê? Quiser dar um joinha, dar um alôzinho, pode dar também, dá um tchauzinho, que a Eu gente queria vai até que estar o aqui. pessoal que está online, que puder colocar a cidade que está acompanhando, para a gente também ter uma noção de onde tanto tem gente nos acompanhando, né? Porque as redes sociais nos proporcionam, né? E além das nossas fronteiras aqui, né? Em todo canto tem Tá gente. certo. Mas quem quiser colocar aí sua cidade para a gente ir acompanhando, fica à vontade, certo? Frei, o senhor tem acho que uns 30, 40 minutos, dá para o senhor ir refletindo e a gente vai Verdade. se alongando aqui, de acordo com o tema, né? Vamos vendo, né? É Pode verdade. ser até mais, sem problema. Tá Certo? Fica bom. certo, Pedro. E, de vez em quando eu vou interrompendo assim, fazendo um comentário ou outro, tirando uma dúvida também. Tá joia. A gente é uma conversa, na verdade, né? Mas sempre com esse intuito de nós aprendermos um pouquinho mais, né? Claro que a gente não quer esgotar o tema, a nossa intenção aqui não é essa, né? De falar de leitura orante ou lexio divina, como alguns preferem dizer, de uma forma mais latinizada e até bonito de dizer também, né? Mas o que a gente diz a lexio divina, né? Que é uma oração bastante antiga da igreja. Já desde os primeiros padres da igreja, eu diria ali, né? Pelo menos aqui no que se fala, eu estou olhando um pouco no computador, porque aqui tem algumas colinhas minhas, né? Sim, sim. Que existem os santos, né? Que, deixa eu só lá ver, São Pacômio, no século 3 e 4, Santo Agostinho, também no século 4, século 5, São Basílio, século 4, e São Bento, no século 5 e 6, eles já falavam alguma coisa, né? Os princípios eles falavam e eram praticados e eram inclusive até colocados em regras monásticas destes santos, né? Mas, e só lembrando que lexio divina significa justamente lexio de leitura e divina, claro, divina também, ou leitura orante, leitura espiritual, leitura orante da Bíblia, mas não necessariamente da Bíblia, pode ser uma leitura, eu diria também de algum texto espiritual, de algum texto de algum santo. Todas essas características, né, de leitura que nos ajudam, não é somente uma curiosidade, não é somente para enriquecer a mente, não é para enriquecer o nosso intelecto, mas é para justamente fazer com que do nosso conhecimento, do nosso intelecto, nós aprofundemos e coloquemos aquele significado dentro de nós. Então, fazer com que isso adentre no meio de nós, a ponto de nós não termos pressa. Eu penso que a Lexio Divina, para ela ter uma eficácia maior, ela é muito mais você tentar entender cada parte, né, daquilo que do texto como em si, né, do que ele é dito, e atualizar na sua vida.
né? Trazer isso para nós. Então, essa chamada leitura orante, que pode ser da Bíblia, mas também eu estendo aí aos textos espirituais dos mais diversos santos, né? Ontem mesmo nós estávamos celebrando todos os santos, falamos da riqueza da igreja diante da santidade, mas eles não foram santos egoístas, né? Isso que é legal dos santos também, né? Eles sempre deixaram os ensinamentos para nós também. Mas a gente sabe muito bem que quando a gente vai estudar os santos, ou vai ler algum livro dos santos, alguma doutrina, a Filoteia de São Francisco de Sales, ou o livro da vida de Santa Teresa, o Subida do Monte Carmelo, São João da Cruz, etc., sempre está convergindo para o Evangelho, né? A gente sabe que sempre está voltado para o Evangelho. É o Evangelho que é a fonte principal, né? E a gente estava falando desses santos, mas só para falar da sistematização do que nós entendemos, do método, como nós conhecemos, são os quatro degraus que a gente vai entrar daqui a pouco e vai nos ajudar bastante. Como eu disse, isso não vai esgotar o nosso texto, né? Mas a gente cita o exemplo de um monge no ano de 1150, no século XII, isso foi mais ou menos na época que surgiram os carmelitas, né? Guigo II, que foi prior da Grande Cartucha, lá na França, que escreveu um tratadozinho chamado A Escada de Jacó, que é um tratado sobre o modo de orar, a escada dos monges e a escada do paraíso. Então, a partir dessa sistematização, claro, como eu falei, na regra dos primeiros monges, lá de São Bento, já se tinha falado, e também, acho que um pouco também nossa regra carmelitana fala da escuta da palavra de Deus, né? Mas quem sistematizou foi esse Guigo, ou Guido II, que é esse prior da Grande Cartucha, né? Lá por volta de 1150, então foi que ele escreveu esses 4 degraus, que aí vai falar da lexio, leitura, da meditatio, meditação, a oratio, a oração, e a contemplatio, que é a contemplação. Então, a ação é um processo, se dá de forma muito didática, né, de forma muito pedagógica, como que nós vamos adentrando, né? Por isso que não se trata de uma coisa muito intelectualizada, né? A gente vai ler para satisfazer uma curiosidade da Bíblia, ou vai saber qual foi a reação da mulher cananeia quando encontrou Jesus, né? Meio, né, para saber de historinha, né? É para pegar aquela história e atualizar na minha vida. Eu vou pegar e vou atualizar através desses 4 degraus aí que nós já mencionamos, né? E não sei se vocês querem falar alguma coisa, quer parar, quer perguntar, já tem alguma pergunta, não sei se tem, mas eu vou entrar nesses degraus, inclusive. Teve uma pergunta de Murilo Fernandes. Não sei se ele é nosso seguidor ou se é seguidor seu, mas ele está aqui na live. Aí perguntou se a live seria sobre a oração meditativa na Lexio Divina, ou se nós iremos tratar isso separadamente, e tratar Lexio Divina e de oração meditativa. Ele quer saber. Não, estão intrinsecamente ligadas, né? Justamente, a meditácio está dentro da Lexio Divina, né? Então, a meditácio é essa parte. Nós vamos entrar ali agora quando falar da oração meditativa, e é justamente aquilo que Guido ou Guigo fala, né? Que, deixa eu só ver a parte que ele fala aqui, que ele diz o seguinte, onde é que está aqui? Bom, eu não cheguei aqui nele ainda. Que ele fala que a oração sem meditação é uma oração árida, e a meditação sem oração é uma meditação que não tem muito... mais ou menos que ele fala é isso, né? Que a oração sem meditação, ou melhor, a leitura sem a meditação é árida, e a meditação sem a leitura é uma meditação que não tem rumo, né? Seria mais ou menos isso que ele fala aqui, né? Eu não achei o texto aqui agora, mas depois, se eu voltar, eu falo direitinho. Mas é mais ou menos o que nós estamos falando.
Então, a meditação está dentro do contexto, né? Então a gente vai voltar sobre isso. Deixa eu só falar algumas coisas também no que diz sobre, antes de falar dos 4 degraus, que seria a última parte que nós vamos entrar, depois vamos entrar nas perguntas. Aí se perguntas também, muitas pessoas podem perguntar se é sozinho ou também pode fazer acompanhando, né? A gente sabe muito bem que quando a gente propõe, inclusive, pode se propor, inclusive em grupos, a oração, a Lectio Divina para grupos, né? Mas a gente sabe muito bem que a experiência, ela é pessoal, né? Então, a gente pode fazer uma guia, vamos dizer assim, um modo né, da pessoa se orientada, porém, cada um vai receber essa água, vamos dizer assim, essa água que vem do céu da sua forma. Depende de como você está, depende de como está o seu exterior, como está seu interior, né? Se você está tendo muita preocupação, se você veio com bastante disposição para participar. Então, claro, e a gente cria o ambiente. É importante a gente poder criar um ambiente. Você não vai fazer Lectio Divina numa rua movimentada, por exemplo, lá na Paulista, ou numa rua muito movimentada, numa feira da sua cidade, né? Dentro lá, onde o pessoal está gritando que é R$10 o saco da laranja, você não vai fazer, não tem como você fazer a sua oração, a sua Lectio Divina. Então tem que ter o espaço também, mas cada um vai receber vamos dizer assim, processo, vai responder esse processo na sua individualidade, né? E, como diz aqui, estou só lendo o trecho que eu falei, né? Ela, tradicionalmente, é uma oração individual, porém, pode-se fazê-la em grupo. O importante é rezar com a palavra de Deus, lembrando o que dizem os bispos do Concílio Vaticano II, inclusive a Dei Verbum incita isso no capítulo, no parágrafo 25, até trouxe aqui a Dei Verbum, dos documentos do concílio, né? Vaticano II fala aqui fala no número 25, antes da conclusão, né? De boa vontade, tome em contato com o próprio texto, quer através da Sagrada Liturgia, rica de palavras divinas, quer pela leitura espiritual, quer por meio de cursos, etc. Então, ele fala aqui rapidamente, mas justamente para fomentar, e aí os papas também vão falar isso, o próprio Papa João Paulo II volta esse texto nessa dimensão ou melhor, o Papa Bento XVI, em 2005, vai falar, né? Ele fala o seguinte: eu gostaria em especial recordar e recomendar a antiga tradição da Lectio Divina, a leitura assídua da Sagrada Escritura, acompanhada da oração que traz um diálogo íntimo em que a leitura se escuta Deus e fala, e rezando responde-lhe com confiança e abertura do coração. Né? Então a gente vê aí como que os papas também incitam esta fonte, né? Para dizer que o católico lê a Bíblia, para dizer, nós lemos a Bíblia também, né? E não somente na Lectio Divina, mas também a liturgia da missa. Hã? Não só lê como reza com ela, no caso, né? Não só lê como reza, e também tem a liturgia dos domingos, né? Que nos dizem que é importante, inclusive, até fazer, quem quiser fazer a Lectio da própria liturgia do domingo, porque aproveita-se ainda mais a liturgia, se você tem o texto, antes de você sair, você quiser fazer pela manhã sua Lectio com o evangelho do domingo, é interessante para você até aproveitar melhor a sua liturgia quando você estiver lá, junto da Eucaristia, né? Porque até mesmo, claro, vai ter um enriquecimento das palavras do padre na homilia, que também se preparou, né, e tudo mais, mas isso ainda vai sair ainda muito mais enriquecido daquilo que você ouviu, né, e daquilo que você viveu através da experiência. Maiores frutos espirituais, né, para a pessoa que vai para a missa já sabendo o texto ali, tendo rezado. Já sabendo do texto, exatamente, vai tendo mais possibilidades de estar vivendo essa graça de
participar, né, da Sagrada Escritura e comungar com mais, eu diria, com mais força mesmo, né? Jesus vai estar mais, ainda consolidado ainda mais no seu interior, né? Então, justamente, revestir-se da armadura de Deus, daquilo que Deus oferece para nós, e Deus está constantemente nos oferecendo. Às vezes nós temos essa dificuldade de quando nós estamos muito agitados, né? Na verdade, é um pouco até de medo nosso também, de querer entrar nesse meio, entrar nesse mundo em que Deus nos oferece, se deixar levar. E aí a gente vai entrar, quando a gente for falar dos graus, a gente vai entrar agora, vem falar do deixar-se levar por Deus. Muitas vezes as pessoas começam a travar, começam a ter medo, começam a pensar no que isso vai exigir delas, muitas vezes, no seu egoísmo, muitas vezes acabam não querendo, falando assim, será que Deus vai me exigir algo que eu não vou poder, ou de repente eu não vou querer, mas aí é sua vontade ligada, a vontade de Deus ligada à sua vontade também, né? A presença amorosa de Deus que te chama para amar mais a Ele, amar a Ele mais nos irmãos. Então, são essas as dimensões, né, que a gente vai crescendo, e a Elexia Divina vem nos ajudar, né? Então, só entrando, agora eu vou entrar nos graus, né? Como eu disse também, para a prática da Elexia Divina, inclusive depois eu vou até... Eu tenho um livro aqui que me foi passado sobre leitura orante para jovens, ó. Eu não sei se vocês têm, Padre Ray, Nunca leitura vi. orante, caminho de espiritualidade para jovens. Depois vocês dão uma olhadinha, se vocês quiserem. Isso aqui vai ajudar bastante. É bem simplesinho e ele ajuda também a sintetizar, a viver mais, né? De repente, até o padre ele coloca até outros elementos aqui que talvez eu possa não ter falado de uma maneira mais clara. Mas então, vamos entrar nos 4 degraus da escala, lá da escada de Jacó, como o monge Guido colocou. Antes de mais nada, preparar o ambiente, nós estamos falando do ambiente silencioso, e o silêncio externo é bom, é importante. Silêncio interno e, importante também, invocar o Espírito Santo. O Espírito Santo que vai nos conduzir nesse momento, né? Vinde Espírito Santo e deixe que ele conduza esse momento ali. Não ficar preocupado com o tempo. Acho que nós também temos que pensar também, em 15 minutos eu vou fazer a leitura orante. Não vai dar certo. Eu tenho já um comentário para fazer. Não sei se eu já vai falar mais na frente, mas eu já vou começar a comentar aqui. Pode falar. Se quiser interromper quando você quiser. Essa é questão de se preparar, né? Sim. Ter uma preparação. Que, no caso, quando nós vemos os escritos de Santa Teresa, ela fala da preparação remota e da preparação eminente, né? Acho que aqui já se encaixaria também juntar essas coisas, né? Exatamente. A preparação remota já seria... Inclusive, nos mosteiros, alguns mosteiros colocam, né, do toque do sino da preparação remota e toque do sino da preparação próxima. Preparação que está mais ligada ao momento da oração, né? Então, na hora da preparação remota, já seria assim, o que eu estou fazendo ali de um trabalho, manual, que seja, eu já paro, já deixo ali, já vou tentando me preparar, fazer a transição, acalmando o espírito, acalmando o coração, respira, né? E já vai se encaminhando até chegar à preparação próxima, que é no outro sino, né? Eu não estou falando, eu estou falando de sinos aqui por causa dentro dos mosteiros, mas isso é o nosso sino interior que vai tocar na hora. Então, aí depois a preparação próxima, no caso, que é justamente... o alarme no celular. O alarme no celular, bota um sino bonito lá, de repente, se você quiser fazer assim, né? Então, preparação do ambiente, o silenciar externo, interno e invocar o Espírito Santo, né? E aí, no primeiro degrau, que seria a Lexio, a própria leitura, né? Primeiramente, você vai ler e entender o texto. O que diz o texto? Leia com calma, leia com atenção. Não precisa ser um texto muito grande.
né? Vamos pegar aqui um exemplo. As bem-aventuranças de ontem. Né? Acho que é um texto belíssimo que a gente podia falar. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos... E por aí vai. Tem as bem-aventuranças. Pode pegar todas e usar. Ou senão você pode pegar só uma ou outra. E ali, o que o texto está dizendo? Por que são pobres em espírito? Aí você vai pensar, por que são pobres em espírito? Quem que são os pobres de espírito da época de Jesus? Quem são os pobres em espírito de hoje? Eu sou pobre em espírito. Como é que é isso? Então, tentar entender. Depois, leia, se você não entendeu, leia quantas vezes você acha necessário. Procurar coisas importantes, ambientes, personagens, no caso, parábola do semeador, você vai muitas vezes se remeter àquele semeador que está semeando a sua semente. A semente caiu na terra, o que significa isso? Aquela estrada que está ali. Né? Imagina o sol quente, imagina o ambiente que está ali falando. Né? Se precisar voltar outra vez, volte. Diálogos, imagens, é importante identificar tudo com calma e atenção. Então, lê, volta de novo, lê de novo, lê de novo. E quanto a isso, eu sempre falo, né, não é bem uma leitura divina, mas é uma história que aos nossos irmãos franciscanos, né, se tem algum irmão franciscano aí, não sei se me corrija se eu estiver errado, mas quando se fala de Francisco de Assis, né, quando tem uma historieta que se conta dele, que ele combinou com o irmão de rezarem o Pai Nosso, e cada vez mais, cada Pai Nosso que eles rezassem, eles iam jogar uma pedra no capuz do seu hábito, né? E o outro irmão conseguiu, acho que juntar umas 20 Pai Nossos, umas 20 pedrinhas, e Francisco nenhum. Eu falo, meu avô, Francisco, você não rezou Pai Nosso? Não. Sabe por quê? Porque eu parei e meditei na palavra Pai. Ele só ficou na palavra Pai. E dali ele rezou. Eita, tá vendo? Tá vendo? Você vê como é que são essas coisas. Às vezes não é nem tanto a quantidade, mas a qualidade. O que o texto está querendo dizer para mim? Se eu precisar voltar no texto ali. Sei. Se você parar em pobres em espírito, e ali você viveu uma experiência profunda com Deus ali, você já fez uma oração de Lexo. Né? Acho que Você queria esse é um fazer uma pergunta? desafio, não, esse é um desafio, acho que para qualquer iniciante na oração, né? Principalmente para quem não sabe não sabe o que é a Lexio Divina ou está começando. Eu acho que vai ter essa tentação de vou ter que fazer minha Lexio Divina de 30 minutos. Ou eu tenho que fazer minha Lexio Divina nos 4 pontos, né? E às vezes a preocupação fica só na técnica e não se reza, né? Verdade. É verdade. Agora eu tenho que ir para outra. Como é que eu faço agora? Aí eu vou... De repente, na primeira ali, você já fez as 4. Né? Da leitura mesmo, você já vai andando para as 4. Claro, você estudando primeiramente cada passo, né? Como eu falei, leia o texto, entenda, depois precisar volte, né? O contexto, o que, onde, quando, por quê, como o contexto se situa, contexto histórico e teológico também, né? Então, esse não é o primeiro degrau. Vamos ao segundo agora também. O que o texto diz para mim, ou para nós hoje? Então, a meditação, ela não se detém no exterior, não na superfície, apoia o pé mais profundamente, ele penetra mais no interior e perscruta cada aspecto. Então, a meditação. Então, aí entra aquilo que o monge falou, que eu estava procurando naquela hora. A leitura sem meditação é árida e a meditação sem leitura é errônea. A palavra que eu queria achar é essa, errônea. Ela não tem destino. A meditação, ela fica que nem tentando procurar algum destino. Dizem que quando tem aquela história, né, de Alice lá no País das Maravilhas, que pergunta pro gato, o gato pergunta para onde você quer ir? Eu falo assim, não sei. Se alguém não sabe qualquer lugar, qualquer direção serve. Então, se você não sabe para onde você vai, qualquer direção serve. Pronto. Certo. Então é isso, a meditação sem leitura. A meditação sem leitura, ela se torna errônea, ela se torna meio que sem rumo.
né? Sem um lugar, né? Então, ele vai dizer, dentro desse contexto da meditação, que é o segundo degrau, que usa o termo também ruminação, como os animais, né? Os animais que ruminam, né? Que são os bois, né? Eu acho que é isso. Que voltam, né? E remastigam o alimento, né? Então, eles ruminam. Então, depois que a palavra entrou, você volta com ela de novo para ser ruminado, para transformar em alimento da salvação. E aí também aqui no texto que eu estou vendo para vocês, que ajuda bastante, é o seguinte: a meditação é, antes de mais nada, uma atualização do texto. O que há de semelhante e diferente entre a situação do texto daquele tempo para a situação de hoje, como eu falei, né? O que é o bem-aventurado, o pobre de espírito? Quem era o pobre de espírito daquela época? Quem é o pobre de espírito hoje? Então, os conflitos de ontem que existem hoje, quais são diferentes? Quando Jesus vai falar alguma coisa relacionada à partilha de bens, alguma coisa sobre reino dos céus, buscar o reino dos céus, etc. Como que ele se comportava e como que hoje a sociedade se comporta, como que eu me comporto. E também eu acho que é interessante aqui colocar quem sou eu dentro do texto, qual personagem que eu me encaixo, se tem vários personagens, quem sou eu dentro do texto. É ótimo para ler o filho pródigo aí. Quando você for ler o filho pródigo, quem sou eu? Sou o filho mais velho, sou o filho mais novo, sou o pai, eu sou o empregado junto do pai. Tem vários Quem eu personagens. sou? São os personagens, né? Quem eu sou chamado a ser? Né? Então, porque quando a gente vai fazer uma experiência dessa, a gente não está fazendo só para viver uma experiênciazinha, uma aventurazinha. A gente quer ser melhor, a gente quer mudar. Quem eu sou chamado a me tornar? Eu acho que é interessante você falar sobre isso, até interrompendo um pouquinho o senhor. O que nos Pode falar. provoca, assim também, eu vejo, né? O que nos provoca a fazer um Lex Divina, porque às vezes muitas pessoas podem se perguntar por que eu vou fazer Lex Divina? Por qual motivo? E eu vejo assim que a Lex Divina é o que nós vemos na carta de João, né? Ninguém conhece, só conhece a Deus, como é que não se ama, o que nos conhece, alguma coisa assim, né? Como é que a gente Sim, vai amar se sim, a gente não claro. conhece? Tá entendendo o que eu tô querendo falar? Estou entendendo perfeitamente. Então, Perfeitamente. Alex, A gente é aquela coisa, sabe quando alguém está apaixonado e escreve em cartas? Às vezes as pessoas, quando alguém está apaixonado por alguém, vai reler aquela carta, vai várias vezes reler, vai querer ver foto, vai querer estar junto. E é uma forma também de tentar se apaixonar por Deus, para poder a gente se apaixonar pelas cartas que ele escreveu para a gente. Né? Eu acho que é isso também, né? Se a gente usa muitas vezes sentimento tão assim, rudimentar, eu diria que é um sentimento rudimentar, mas que é um sentimento da vida humana que corre nas veias e que está todo mundo submetido a isso, né? Que é o sentimento da paixão, que é diferente do amor, claro, né? A paixão é um pouco mais, de uma certa maneira, mais querendo a pessoa para si, né? O amor já é uma coisa que mais se abre para o mundo. Por que não usar isso para Deus, né? Se apaixonar por Deus para poder também estar colado com Ele, né? Ler o que Ele escreve, que Ele escreveu, se interessar pelo que Ele disse, né? Então, por que nós não fazemos isso também? Então, é uma forma também de dizer, né? Para quê, né? Para que eu quero me tornar? Então, e se eu me apaixono, se eu quero me apaixonar e me tornar filho de Deus e amá-lo cada vez mais, eu vou querer ter contato sempre, né? Então, a ideia é um pouco por aí, né? Não sei, eu penso um pouco assim também. Acho que é um pouco sim, de sim. pessoal, né? Também, né? Dimensão pessoal. Muito bom. Então, e mais um elemento também dentro da meditação é o que o Espírito Santo quer falar. Ele quer comunicar para nós, né? Se a gente invocou o Espírito Santo, ele falou, eis-me aqui, estou aqui, agora espera também que ele vá falar para a gente o que ele quer comunicar, né? Então, essa ruminação, essa atualização, esse diálogo. E vamos ao terceiro degrau, que seria a oração, né? Que é justamente a orácio, justamente é como se dissesse assim, agora que eu já estou recebendo toda essa meditação, estou tentando compreender,
eu vou dar essa resposta a Deus, né? E a resposta melhor é fazer esse trato de amizade, como de Santa Teresa, a oração. Comunicar a ele, dizer, né, do seu jeito. Se você, por exemplo, vê que você está um pouquinho em falta do que você deveria ser como semente, eu sou uma semente no meio do espinho, que não sei o quê, que as coisas me sufocam, etc. Aí você vai dizer para Jesus, né? Ô Senhor, né, o Espírito Santo vai te inspirar a fazer uma oração. Me ajuda a ser a boa semente, para que eu dê bons frutos, para que eu possa dar 100 por um, 1000 por um, quanto se eu quiser por um, que seja assim. Então, é o que o texto me faz dizer a Deus, né? Então, é importante ver, né, no coração que Deus nos falou por meio da sua palavra. Então, a oração aqui também não é, como diz, né, uma simples técnica ou uma oração só de um Pai Nosso, que é uma oração já falada, né? Claro, você pode colocar um Pai Nosso aí, encerrar, ou uma Ave Maria, e depois rezar o texto também, se motivar isso, beleza. De repente você fez um contato, você viu que você precisava ter um contato maior com Maria, falou assim, eu me sentia à vontade de rezar um texto, aí depois você vai rezar. Claro que você vai rezar depois, mas o momento agora é de você falar com as suas palavras o que você quer responder a Deus diante disso que você recebeu. Então, a oração é nesse lado, né? Então, ela não é uma técnica, não é uma forma de você querer ser formal com Deus, né? Querer chegar, excelentíssimo Senhor, né? Deus, eu te agradeço. Não é bem por aí, é você falar aquilo que você sente no coração, aquilo que você recebeu na meditácio, né? E depois, então, até pode-se reler o texto, agora com maior espírito de oração, justamente para assumir esse compromisso de vida, né? Então, é sempre isso, não preparar palavras, falar o que vai no coração, e peça a luz divina também, e mesmo que haja cansaço, aridez, peça esses dons da fé e da esperança, né? E o último degrau é a contemplatio, né? A contemplação. Aí a pergunta, justamente o monge, o Guido, colocou a contemplação depois da oração, porque a verdadeira e mais profunda oração é a contemplação. Contemplar é saborear a palavra de Deus com o coração. Aí até o silêncio, né? Que chega um momento que até os corações, é como se você está diante de um amigo, você não vê há muito tempo. Depois de um tempo você fala, ele fala, depois você não fala mais nada. Não precisam falar mais nada, né? Só silencia. É com mais ou menos isso. Então, é o silêncio aí que vai falar mais, né? Então, a pessoa não é dona, é um momento que pertence a Deus, sua presença é misteriosa. Mas é sempre uma presença. Então, é um momento no qual se permanece em silêncio diante de Deus. E Ele o conduzirá a isso, essa contemplação, né? É quase como no quarto grau de Santa Teresa, né, da oração, né? Que no caso é a chuva que vai regando, que vai molhando, né? Também para dar essa graça, né? A paz, o silêncio, né? Também é um momento de você viver, né? Acho que você nem quer parar naquele momento ali da contemplação, né? A contemplação é você estar o alto grau mesmo da Lexio Divina. Claro que eu vou dizer para vocês, não é porque você não conseguiu chegar até ali que você não fez tudo, não fez bem. Pode ser por causa talvez você não fez, né, como é que fala? É porque você às vezes não está acostumado de fazer, ou está mais, né? Então é necessário sempre a prática, né, de viver esses 4 degraus. E mesmo no último degrau, se não sentir isso, não tenha receio, não é que Deus não gosta de você, não é isso, é porque muitas vezes até mesmo a nossa dimensão interna. Às vezes eu estou preocupado com alguma coisa, eu estou, né, vivendo aquilo, alguma coisa que está me deixando um pouco, me tirando desse lugar, né? Mas aí sempre pedindo para Deus para que volte para cá, para esse momento, que é o momento seu e dele. É o momento que vocês estão juntos para viver essa comunhão juntos, né? Ainda que seja por um momento, ainda que seja por uns 5 minutos.
mas que justamente dê um gostinho para que depois você volte, faça tudo de novo. Você volte, faça de novo, volte, faça de novo. E assim vamos caminhando cada vez mais. Luciano, um abraço! Eita. Eu sei que você entrou aí, grande. Foi Luciano, o meu companheiro de delegação aqui no Nordeste entrou. Bem-vindo. Bem-vindo. Diga, vamos, o que tem mais aqui que a gente poderia dizer? Só encerrar aqui que Santa Teresa fala, né? Toda mística que se batize de cristã tem de cristalizar numa contemplação de Cristo, numa vontade de encarnar a sua vida. Então, essa também, esse desejo, né? Toda mística que se batize de cristã tem de cristalizar numa contemplação de Cristo e numa vontade de encarnar a sua vida. Né? Tornar Cristo dentro de mim de forma bem concreta, bem intensa, para que assim eu possa, como eu disse, amar a Ele, amar aos irmãos nele, e viver sempre mais esta graça, ser agente da misericórdia, e comunicar, né, testemunhar essa graça, porque o mundo está precisando, viu? Está precisando. Nós estamos precisando. Frei, vou pedir ao pessoal, né, quem está acompanhando aí na live, que quiser deixar agora sua pergunta ou sua dúvida sobre Lex Divina e oração meditativa, fica à vontade, né? Deixar nos comentários que nós vamos ler. Eu vou também fazer uns comentários, não sei se é pergunta, mas é mais comentário, eu acho, sobre essa questão da oração, né? Até na live com o Frei Davi, na última segunda-feira. O senhor conhece o Frei Davi já, não? Conheço, nós tivemos, embora não juntos realmente, mas virtualmente, né? Lembro do congresso de 2020, sobre a Teresa dos Andes, né? A alegria em Santa Teresa Deus, alegria infinita. Inclusive, eu estava revendo alguns vídeos, porque como eu estava fazendo o relatório, aí eu precisei voltar lá para saber como é que foi e tal, as datas e tudo, eu precisei rever. Eu acabei revendo a minha fala, inclusive, se alguém aí quiser ver lá no site no canal da OCDS do Brasil, né? Ordens Carmelitas Seculares do Brasil, lá tem os congressos, todas as formações. Fiquem à vontade, né? Ainda estava na outra casa, né? Sabe que a gente mudou de casa. Eu tinha comentado que estava... Estamos de casa nova. Muito bom. Aí na live com o Frei Davi, falasse até essa questão da oração, né? De não ter uma visão da oração como pedir, né? Porque nós vemos quando queremos rezar, ou na maioria das vezes, né? Quando não se tem uma vida tão rotineira de oração, se busca Deus no momento de fazer um pedido, algo do tipo, né? E ele nos lembrava a questão de fazer oração é um trato de amizade, como Santa Teresa d'Ávila coloca. Então a gente levar em consideração, quando for para a oração, um diálogo, né? Então, é como o senhor disse, o diálogo, muitas vezes, a gente pode falar, mas pode ter um momento que a gente só vai ficar na presença, né? Não é meramente por interesse de estar pedindo algo. Sim. Só de você sentir a presença já te dá uma paz muito grande, vamos dizer assim. Como os amigos, né? Como aquelas amizades verdadeiras. E eu diria também, no caso de vocês, amantes, né? Os casais também. E imagina, vocês devem viver assim também, claro, né? Então, são experiências que se diz assim, né? Eu me sinto seguro, vamos dizer assim, né? Acho que são essas coisas que nós experimentamos de forma humana, mas que com Deus ainda se tornam mais valiosas, né? Tornam mais valiosas para nós, porque esse trato de amizade. Santa Teresa, aí eu entro um pouco naquilo que o Frei Davi deve ter falado, eu não participei, né? Infelizmente não deu para participar, mas assim, Santa Teresa ao falar isso, ela muda um pouco a perspectiva nossa em relação a Deus, né? Porque eu imagino assim, claro, né? Deus está acima lá, né? Tá lá em cima, está cuidando de todo mundo, né?
Mas quando ela fala do trato de amizade, ela quer trazer Deus um pouquinho mais para perto da gente. Ela quer trazer para que ele se torne como um companheiro, né? Eu falo para ele como uma pessoa, um amigo, por isso é um trato de amizade, né? E claro que quanto mais eu vou consolidando essa amizade, com certeza eu vou tentando evitar fazer coisas que possivelmente eu magoaria esse amigo, né? Os pecados mesmo, né? Possivelmente eu vou evitando de fazer com que eu magoe esse amigo, né? E eu sabendo que esse amigo não vai me magoar. Ainda mais, claro, são dois patamares completamente diferentes, criador e criatura, né? Mas Santa Teresa, quando ela fala isso, com certeza eu acho que ela revolucionou o mundo da oração, porque ela tirou aquele lugar assim do Deus que você fala para o céu, fala, né, um Deus mais distante para um Deus mais próximo ali, que está junto, né? E que é capaz de, quando nós, como nós dissemos no último degrau da contemplácio, de vivermos, né, essa coisa do silêncio. Claro que os monges já falavam isso, né, mas Santa Teresa, acho que ela traduziu isso nos escritos dela, quando ela fala que a oração se trata de amizade. Penso um pouco assim também, né? Sim, sim. Com relação assim à meditação, a gente tem até insistido aqui na OCDS de João Pessoa o fato de, nosso estatuto da OCDS, previsto, né? Sim, Fazer a Lexo Divina e também a oração meditativa, né? E aí, muitas vezes, nos questionamos, numa correria da vida, na rotina de vida secular, como encaixar isso no dia a dia, né? E nós já sugerimos, muitas vezes, para que se faça a oração meditativa com a oração mental, né? Que Santa Teresa pede 30 minutos ali, mas ali se encaixar, né? Lex Divina não se separa, como o senhor disse, da oração meditativa. Então, aproveitar os dois, né? exatamente. Porque, por exemplo, quando você já tem essas técnicas, já precisa de você pegar o texto aqui, por exemplo, como eu falei, né? Eu vou ver o que significa e tal. Primeiro, eu fiz o primeiro degrau. Ponto, agora vamos pro segundo, tá? Quando você já tem isso estudado, já mentalmente, já sistematizado, quando você for para oração mental, você já vai fazer isso automaticamente. Você já vai ler, vai reler, vai tentar entender, aí a meditácio, aí depois vem a orácio, aí já faz a sua oração, depois a contemplácio. Né? Você já vai fazendo isso já compila tudo dentro da sua oração mental. Não necessariamente você precisa pegar, agora eu tenho lá a minha colinha, né? Já tenho aqui minha colinha, eu vou ficar fazendo, agora eu vou fazer isso. Aí eu faço, não, agora eu vou, eu esqueci, eu estou nessa aqui, eu vou voltar. Não precisa fazer assim, né? Isso aqui são possibilidades, é uma forma pedagógica, né? Mas quando a gente já cria esse costume, automaticamente, dentro da oração, a gente já vai fazendo todas as etapas. Você pensa que não, você já está na contemplação. Já. Com certeza. Frei, tem uma pergunta aqui de Gabriel, Eu vi aí também, fala aí para nós aí, da que é da oração. OCDS aqui nosso, né, Gabriel? Ele diz assim, perguntando ao Senhor: fazer a meditação com os evangelhos produz frutos espirituais maiores do que fazer oração com outros textos espirituais, como, por exemplo, algum escrito de algum santo? Bom, eu acredito que não, né, porque o evangelho, claro, é a fonte maior, né, nossa, né, por isso que os padres da igreja, os santos, né, monásticos, colocam primeiro a oração do evangelho como uma fonte, né? Mas se você de repente tem alguma intimidade com uma leitura de algum santo espiritual, uma leitura de repente algum santo que fale para você de uma forma muito clara, eu vou citar, né? A gente tem que puxar a sardinha para nossa santa, né? Santa Teresa, né? Ela fala para a gente como se estivesse conversando, né? Então ela fala e muitas vezes ela coloca orações dentro. Acho interessante quando ela É, ela, o ela, negócio ela é termina começar sempre, às rezando. vezes, com umas exclamaçõezinhas. Então, se você tem de repente, você se sente à vontade de fazer, se você sente,
de repente, uma eficácia maior com a leitura de Santa Teresa, do Livro da Vida, ou das exclamações também, claro. Não é que está depreciando o Evangelho, é aquilo que eu falei, né? Os escritos dos santos, eles remetem justamente à fonte principal, que é a Sagrada Escritura, né? E, claro, os evangelhos, tudo, mas também as escrituras como um todo, todos os livros da Sagrada Escritura, os salmos também, que são riquíssimos, né? E a gente pode também, mesmo os salmos da liturgia das horas, que podem ser retomados também como leitura divina, são ótimos para isso. Sim. Acho que respondeu, Gabriel. Não sei se eu fui claro. Assim, não sei se eu fui completo na resposta que ele queria, né? Espero que sim. Mas, assim, o senhor tinha falado a questão de não ter essa preocupação de iniciar a Lex Divina de estar cumprindo aquele passo a passo, né? Mas eu vejo que, assim, para quem está iniciando, é importante, às vezes, estar anotando, né? Para ver o caminho que está fazendo. Não, claro. É aquilo que eu falei, a prática faz com que você engate no automático, né? É como você aprender a dirigir. Quando eu comecei a aprender a dirigir, eu ficava assim, agora eu tenho que passar a segunda. Peraí. Aí piso na embreagem, pisei errado. Aí passa. Depois a terceira. Depois, errei. Aí pisa aí deixa o carro morrer. Então, no início é assim. Agora, hoje não. Hoje já automático mesmo, já vai funcionando tudo, né? Então, eu creio que o nosso cérebro, graças a Deus, ele tem essa plasticidade. Então, ele tem cada vez mais oportunidade. Quando na repetição, nós temos essa possibilidade de nós ficarmos no automático. Quando você vai aprender uma língua também, né, de repente, né? Você vai aprender uma língua, antes de você pensar, você já falou a palavra, entendeu? Então, às vezes você fica não fica engatado. Quando você começa a falar fluente, né? É a mesma coisa. Ou vai fazer um cálculo, qualquer área aí, o pessoal sabe, né? A gente vê que... é aquilo que você falou mesmo, de fato. No início é importante que se faça. Vamos lá, agora é o momento da Lexio. Pode colocar os tópicos, Lexio, meditasse, orasse e contemplasse. Bom, agora Lexio, tá. O texto que quer dizer, tá, reler, tá. Reler de novo, reler, depois aí vai para os outros passos, né? E até a questão de anotar, né? O que o texto diz, né? O que o texto me diz. De repente pode também anotar, né? E pode, assim, fazer de repente depois, como um diário espiritual, você anotando, né? Hoje eu meditei e tal, me veio isso na minha mente, né? Eu Você gosto fazer muito de tem gente fazer que gosta. com escrito, até eu faço assim, quando passa um mês, aí eu vou olhar assim, em um mês, como eu estou fazendo, né? O caminho que eu estou seguindo. Sim. Quantos dias eu fiz ali, né? Consegui rezar direitinho. Claro, sim, com certeza. Eu acho que a Aí, de experiência... repente, você não conseguiu rezar porque o cachorro latiu, que é assim, claro, a gente está em ambientes, né? A gente prepara o nosso ambiente, mas tem coisas que nos fogem à nossa possibilidade. A não ser que você coloque aqueles tampões, né, no ouvido e você fique você ali e pode estar caindo o mundo do teu lado, você nem está ouvindo nada. Mas são poluições sonoras, poluições muitas vezes visuais, que te atrapalham. Às vezes é o celular que pisca do lado, né? Deixa o celular lá do outro lado. O celular que está te piscando ali, está te chamando, alguém está chamando para jogar uma conversa fora. Mas, assim, são evitar essas poluições aí que podem interferir nesse processo, né? É aquilo que nós vimos, é uma coisa quase milenar, que está tão atual hoje, né? E muitas vezes as pessoas estão sedentas, mas não sabem de quê, né? Então é importante, uma proposta que a igreja ainda tem. Por isso, o Bento XVI falou, e provavelmente, claro, o Francisco, eu não sei se, infelizmente, talvez eu não tenha nenhum texto que ele fale, mas ele provavelmente deve falar disso, ele sempre exalta as Sagradas Escrituras. Tem um texto do Papa Francisco falando sobre Alex. Sim. É sinal que é algo que é atual ainda, né?
não perdeu-se. Enquanto o mundo for mundo, a possibilidade de conversar com Deus são infinitas. E uma delas é essa, né? Sim, sim. Estava tentando procurar aqui, mas eu não acho que eu não estou com o livro. No livro formativo da OCDS, aí tem um tema específico, né, de uma das etapas formativas, trata sobre a Lexo Divina. Sim, Aí, sim, sim. só que eu não estou com o livro aqui agora, acho que eu emprestei a alguém. Aí tem lá, no livro ele traz alguns trechos da Verbo Domini e também traz alguns trechos de uma carta de Papa Francisco, parece, ou alguma catequese dele que ele traz sobre Alexio. Bem legal também. Certo. O que mais? Alguém quer perguntar, gente? Vocês não fiquem tímidos, não. Essa Se vocês live, só quiserem. para avisar o pessoal. É uma live, nossa, quando eu pensei que não, já passou uma hora. Já passou uma hora já. Passou uma hora. Eu falei, gente, rapidinho. Rápido. Mas assim, como eu falei, não é um tema que se esgote, né? Então tem Não, muita jamais. coisa, muito curso relacionado a isso. Tem esse livro que eu falei do Padre Ray, né? Eu não sei, ele Foto, por favor. Raimundo Aristides da Silva, conhecido como Padre Ray. Ray, ele é do Cônigo Lateranense. Então, o livro dele é da Paulinas. É uma proposta de leitura orante para os jovens. Então, de novo, se alguém quiser dar uma Se puder olhada, de mandar a repente. foto para mim, Mando depois, sim, mando por sim. favor. É um texto que pode ajudar. E ele tem outras, porque é para jovens, né? Então, mas pode ser também jovens até 90, 100 anos, né? Então, zero, desde que saiba ler, que se entenda por gente, até os 100, 120 anos. Então, depois eu te mando a foto, sim. E é bem simplesinho, né? Não deve ser muito caro. Acho que o preço aqui, ó, tá 12,30, mas eu não sei se a pessoa comprou em 1998 ou se comprou em 2005 ou se comprou em 2012, porque tem que ver se a Paulinas não inflacionou o negócio, né? Não dá para ver não, né? 12,30. Dá não. Foi as irmãs Ursulinas que deixaram de herança para nós, que na paróquia nós tínhamos a presença das irmãs Ursulinas do Canadá e elas já voltaram. Infelizmente, elas tiveram que retornar para a diocese delas de Saskatchewan, no Canadá. E aí elas deixaram muita coisa para a gente aqui, inclusive esses Coisa boa. livros. É isso, Frei. Sim, como eu estava falando, essa live vai ficar salva no nosso Instagram, mas também nós vamos deixar ela salva no nosso YouTube. Lá também nós já temos, para quem não acompanhou ainda, tem o curso das 3 primeiras moradas, baseado no livro Quero Ver a Deus, do Frei Beato Maria Eugênio, né? Tá lá, Ok. salvo. Foram lives que nós fizemos também. Quem quiser acompanhar, tá no Spotify também. Quem gosta de um podcast, né, de estar ali fazendo as coisas e acompanhar. Eu só queria endossar uma coisa que eu não falei na coisa, eu quero puxar sardinha para os nossos irmãos da Antiga Observância, né? Sim. Que a gente nós carmelitas descalços temos isso, mas eles têm mais. Os irmãos da Antiga Observância vivem isso com mais ênfase, a Alexio Divina. Sim, sim. Então, o nosso Frei, você Frei falou Davi. o nome dele, Frei Davi, ele que é da Antiga Observância, ele vai saber muito bem dizer Vai isso. estar bem criado, né? A gente também tenta beber muito das fontes também, das origens do Carmelo, lá do século XII. Então Alexio Divino veio também dessa época, como os monges beneditinos, mas também os carmelitas trouxeram para nós e nós. Claro que depois veio Santa Teresa, oração mental e tudo mais, e então a gente juntou tudo, né? Mas é uma alegria, uma graça muito grande poder estar aqui, poder partilhar com vocês. Precisando, dá umas ordens. Eu vou ser garoto propaganda mesmo, viu? O Silvio está falando aí. Vou continuar sendo garoto propaganda, precisa falar, a gente faz. Eu só vou querer o 10% do jabá, viu? Depois. 10%. O Frei Luciano disse que está em São Roque, é? Está em conselho plenário, rezem, estão lá decidindo coisas. Provavelmente aí vamos ter algumas novidades, né? Mas o capítulo é só em janeiro. Só em janeiro, né? O capítulo é só em janeiro. Tá bom, então.
Mas nós temos o congresso provincial também da OCDS, né? Em É, que vai novembro. ser a partir do dia 11, assim que terminar lá, eu acho que alguns de vocês vão Só um para daqui. lá, não sei Foi só se, uma ficha para nós. vai um de vocês, né, do É grupo. Flávia que vai. A Flávia vai. Sim, sim, sim. E que bom que vai, né? Infelizmente, Camaragibe ninguém vai. Acho que parece que É. eles vão poder. Porque vai coincidir também com o Congresso Eucarístico, né? E Sim, eu falo para verdade. vocês aí de João Pessoa, não sei se, eu não, infelizmente, talvez eu vou poder, mas quem puder participar do Congresso Eucarístico em Recife, vocês estão mais perto de Recife. Estão 2 horas. Nós estamos a 4. É Vocês verdade. estão menos tempo. Então, vocês aproveitem lá, aproveitem, tanto que seja um dia ou dois, para ir para o Congresso Eucarístico Nacional. Tá bom? Vai começar agora também, provavelmente agora dia 11 também, não sei se é dia 11 também, né? É, eu não estava acompanhando a data, mas deve ser. Então deve É, ser. por aí, sim. Mas é, satisfação, viu? Abraço a Sim, todos, abraço a todos que nos acompanharam, obrigado pela presença aqui conosco, né? Reze pela gente, vamos estar rezando por vocês também. E aquilo, né? Colocar em prática, que é importante também, né? sim. Agradecer ao senhor, né? Só colocar também mais uma coisa com relação ao comentário com relação à oração, né? Que a forma que a gente reza ou se dirige a Deus diz muito da nossa relação com Deus, né? Então, Uhum. a forma que nós nos dirigimos a Deus diz muito da nossa amizade com Deus, que estado está, como está, né? Como o senhor disse, né? Às vezes a gente quer começar a Lex Divina de uma forma formal demais e às vezes é uma coisa simples, né? Ali tá com um amigo e conversar, né? Coisa É, assim. coisa simples. Chega um momento que você não fala mais nada e tá bom, assim tá bom. E é bom que seja assim. É, E com Deus ainda mais ainda, né? sim, sim. Frei, prazer, viu? Prazer imenso, viu, João? Por estar aqui. Deus abençoe a todos Vou e pedir ao senhor vamos nos falando. Hum, antes de iniciar, para o senhor dar a bênção final para nós, viu? vamos e E sim, vamos dar a também bênção. agradecer a todos que nos acompanharam até agora. Nos ajudem quando puder, compartilhando essas lives, curtindo, né? Para alcançar mais pessoas. E também, se puderem, ajudem as irmãs do Carmelo nessa campanha que nós estamos fazendo, né? Só lembrando que é o Carmelo de Conde, na E Paraíba, tá bom? na É, Paraíba. porque às vezes tem pessoas de de outras regiões do Brasil, aí eu falo assim, então tá bom, vou ajudar lá o Carmelo de Petrópolis. Não, Carmelo de Conde aqui. De É, repente o Carmelo de Petrópolis também está precisando, né? Pode ser que precise, mas lá com também, certeza. mas lá em Conde elas estão necessitadas e a OCDS, o Grupo A Pequena Via de Conde João Pessoa, está promovendo essa ajuda a elas. E uma vez que também elas não podem também ficar, né, indo pedindo ajuda, então é importante, né, que elas Sim. possam. A gente vai sentir uma alegria muito grande quem puder ajudar. Tá E bom? muitas vezes, Frei, é só para um comentário com relação a essa questão de ajudar, né? Não é nem. Às vezes a pessoa quer ajudar e diz, eu vou perguntar a elas o que elas estão precisando, né? Não, às vezes não é nem isso, né? Às vezes é o que você quiser ajudar, às vezes Deus coloca no seu coração de ajudar de alguma forma, você vai lá e ajuda, né? Não esperar também ela dizer o que é que está precisando, ou o tamanho do Acho que elas têm Pix, alguma coisa. Isso é. Na nossa Tem. artezinha que nós estamos divulgando, tem um Pix lá, que é o e-mail, né? Carmelo Uhum. ccmd@gmail.com. Eu quero sugerir para vocês também, se vocês quiserem, de repente vocês fazerem alguns sorteios, algumas coisas, né? Fazer um kit, alguma coisa, um sorteio, alguém doa alguma coisa, uma cruz bonita, e lança esse sorteio No na Instagram, né? internet, faz uma forma, né? De Sim, aí, de aí vocês terem também a possibilidade, cobra baratinho, né? Cada número, e possivelmente é até bom que uma forma também de ajudá-las, né? sim. Tá bom? Vamos dar a bênção, então? Sim, sim. Eu quero estender essa bênção, agradecendo mais uma vez a todos que estão aqui, agradecer a todos que estão aqui conosco, os que passaram aqui também, nem que ficaram, nem que seja só uns 2 ou 3 minutinhos que tiveram conosco.
Agradecer muito o dom de cada um, né? O dom de Deus. Cada um é um dom de Deus. É uma história da salvação. Como a gente está querendo se debruçar da história da salvação, nós somos pequenas histórias da salvação na grande história da salvação que Deus está escrevendo para nós, né? No mundo. Então, nós somos importantes para Ele. Não esqueçamos disso, viu? É importante nós lembrarmos disso sempre e recebermos as bênçãos necessárias para continuar caminhando com Ele, respondendo esse chamado sempre maravilhoso que Ele nos faz, na condição que nós somos, no lugar que nós somos e na posição que nos encontramos no mundo hoje. Bom, somos sempre chamados a realizar a boa obra, a obra do amor que Ele traça para nós, né? Então, quero dar esta bênção, o Senhor esteja convosco, Ele está no de meio de nós, nós. por intercessão de Santa Teresa de Jesus, São João da Cruz, Santa Teresinha do Menino Jesus, Nossa Mãe Santíssima do Carmo, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. Alegria muito grande, Deus abençoe. Obrigado. Tudo Deus de bom. abençoe também. Amém. Abraço, viu? Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.